Gente, vamos ao tema de hoje. O dia do acerto de contas é o tema dessa noite. Quando você pensa em acerto de contas, é algo que você acha bom ou algo que você acha ruim? Quando você pensa em acerto de contas, qual é o sentimento que você tem? Dia de acerto de contas é muito bom, de preferência para quem tem algo a receber e que recebe no dia. Dia de acerto de contas também é bom, quando você tem algo a pagar e você tem com quem pagar, porque é um alívio enorme. Deus tem um dia marcado para ter um acerto de contas com todos os seres humanos, quer vivos, quer os que já morreram. Há um dia em que todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E nesse dia eu espero que você sejamos prontos para prestar contas. O texto bíblico dessa noite, nós vamos para o capítulo 5 do livro de Daniel, os versículos de 1 a 8 e depois de 25 a 31. Daniel, capítulo 5, versículos de 1 a 8, diz o seguinte: o rei Belsazar, ele deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. O rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. No versículo 25 agora do mesmo capítulo: esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo de seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Esse relato é uma das histórias mais curiosas que nós aprendemos na Bíblia desde crianças. Essas palavras enigmáticas sempre chamam a nossa atenção. Mene, Mene, Tekel, Parsim. O que essa mensagem tem a nos ensinar nessa noite? Esse capítulo trata da história de um homem que morreu
num dia que não estava pronto para prestar contas a Deus da sua vida. A gente sabe que Deus tem um propósito, uma história planejada para a gente. E certamente o capítulo que Deus planejou para ser o final da nossa vida é para ser o capítulo que dará início à eternidade. Com Cristo, vida eterna, mas Deus não pode determinar esse final. Nós escolhemos. E essa escolha nós fazemos a cada dia que renovamos essa escolha até o último dia. Um encontro inevitável aguarda todos nós. Ninguém vai escapar, quer aqueles que creem em Deus, quer os que não creem em Deus. Em 2 Coríntios 5, verso 10, diz que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Também nós nunca saberemos quando será o nosso último dia, que vai preceder esse dia do acerto de contas. Aqueles que dormiram no pó hoje, quando acordarem, irão acordar exatamente nesse dia. E Deus então tem adiado bastante esse dia. O dia da volta de Jesus será o dia que vai dar início à última fase do juízo de Deus, chamado de juízo executivo. Quando Deus então pronunciará a sentença de vida eterna àqueles que receberam a salvação em Cristo, foram batizados pelo Espírito Santo, batizaram nas águas e perseveraram com Jesus até o fim. Mas haverá uma outra sentença, aqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo, rejeitaram o plano da salvação e viveram uma vida de desobediência e não foram salvos, infelizmente. Em 2 Pedro 3, versículo 9, diz que Deus não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas Ele é paciente comigo, Ele é paciente com você, a fim de que todos nós possamos aproveitar essas oportunidades e chegarmos ao arrependimento a cada dia e estarmos salvos cada dia na presença do Senhor Jesus. Essa tem sido a razão principal da demora de Cristo. Mas haverá um dia em que essa espera também findará. No versículo 1, que lemos hoje, diz que no dia desse acerto de contas, Belsazar estava ali reunido em um grande banquete. Ele convidou mais de 1000 pessoas. O que essas pessoas não sabiam é que aquela era a última noite da vida deles. O que Belsazar não sabia é que aquele tinha sido o seu último dia de vida, a sua última oportunidade. Há um pensamento que diz que a pessoa que não está pronta para morrer também não está pronta para viver. É preciso que cada dia, ao colocarmos a cabeça no travesseiro e dormirmos, precisamos dormir reconciliados com Deus, com o nosso próximo e com o nosso coração. Porque o milagre do acordar amanhã não está em nosso poder. Deus poderá nos presentear amanhã com um novo dia ou não. Muitos que irão dormir nessa noite só virão acordar na manhã da ressurreição, no dia do acerto de contas. Neto de Nabucodonosor, Belsazar, o seu pai era um rei corregente com ele, e estava num campo de batalha. Alguns dizem que ele estava na Arábia, se restabelecendo de alguns ferimentos de guerra. Mas enquanto seu pai estava em batalha, o seu filho estava em casa fazendo uma grande farra, uma grande festa. Usou o seu poder, usou a sua influência, usou o seu dinheiro para promover bebedeiras, orgias e morte. Como você tem usado os recursos que Deus tem colocado em suas mãos? Não somente recursos financeiros, mas intelectuais e entre outros. Você tem usado a sua energia, a sua influência, os seus bens para promover vida ou morte? O que você tem ofertado para os seus filhos, sua família, seus vizinhos? Palavras de vida ou palavras de morte? O que seus olhos e meus olhos têm contemplado cada dia? Tem nos alimentado para a vida ou para a morte eterna? Infelizmente, Belsazar usou a sua influência e seus recursos para levar pessoas para o túmulo sem estarem prontos para o encontro com Deus eterno.
No versículo 3, diz que a festa seguia até que chegou um ponto em que Belsazar achou que precisava meio dar uma levantada ainda mais no astral dos seus convidados. Só beber, falar piadas impróprias ou gracejos inconvenientes já não era tão engraçado mais. Ele então teve uma ideia. Ele mandou que pegasse os vasos sagrados lá do templo que tinha sido tirado pelo seu avô Nabucodonosor do templo de Jerusalém, vasos de prata, vasos de ouro, consagrados a Deus, e mandou que fossem trazidos, porque ele queria agora fazer um momento de louvor aos seus deuses e de zombar do Deus de Israel, algo que seu avô Nabucodonosor nunca havia se atrevido. Nabucodonosor, ainda que fosse um homem duro em muitos momentos, mas ele nunca se atreveu a profanar os vasos sagrados. Essa semana eu conversava com alguns líderes da igreja. Nós vivemos uma época hoje em que as pessoas têm tentado relativizar tudo. Isto é muito perigoso. A verdade nunca será relativa, pois se a verdade for relativa, ela não é mais verdade. Nós não temos as verdades. Jesus não tem as verdades, Jesus é a verdade, ele singulariza o caminho. E quando, em especial, nossos filhos, a gente que lida o tempo todo com Bíblia, mensagens, coisas espirituais, nós temos que orar sempre a Deus para manter nosso coração sempre sensível às coisas espirituais. Uma das coisas que eu peço a Deus constantemente é que Ele me ajude a não perder a sensibilidade espiritual, para eu não começar a pegar a Bíblia e usar como se fosse qualquer outro livro, para eu não pregar a palavra de Deus e falar da palavra de Deus como se fosse qualquer assunto. Nossos filhos precisam fazer uma diferença clara entre a Bíblia Sagrada e o livro de geografia que ele estuda na escola. Os nossos filhos e nós precisamos fazer uma distinção clara entre pisar esse piso aqui dentro do templo e pisar na quadra de futebol lá na escola dele. Eles precisam fazer diferença entre o momento da oração e conversa com Deus e o momento de bate-papo com seus colegas. Quando as pessoas perdem a noção do que é sagrado, do que é comum, eles correm um tremendo risco de cair no mesmo erro de Belsazar. E esse foi um erro que custou a vida dele. A felicidade ou a alegria que Belsazar procurava, certamente ele não iria encontrar no fundo de uma taça de vinho, ainda que fosse uma taça sagrada. Há uma necessidade no coração humano, há uma satisfação no meu e no seu coração, que só Deus consegue satisfazer. As pessoas até podem procurar nos vícios, nas drogas, em sexo, em trabalho, em títulos acadêmicos, mas no final o que elas vão experimentar é um sentimento de fracasso e frustração. A alegria de verdade, a satisfação de verdade que eu e que você precisamos, ela só consegue ser satisfeita em Deus. É por isso que nele existimos e para ele existimos. Então Belsazar procurou tudo o que poderia procurar para preencher aquela satisfação. Mesmo uma taça cheia de vinho, ou mesmo com suas várias concubinas, ele não conseguiu encontrar. O que ele não sabia é que aquela era a última gota na taça da ira de Deus. Mesmo a paciência e o amor de Deus ilimitado, ainda que pareça um pouco paradoxo afirmar, há uma linha que separa a paciência da ira de Deus. Mesmo Deus na sua infinita misericórdia, há um limite que ele diz: daqui você não passe. Você pode brincar e espernear para todo o restante, mas desta linha não passe. É o que nós e a Bíblia chama de pecado imperdoável ou pecado contra o Espírito Santo. É quando a pessoa se coloca em uma posição em que o Espírito Santo já não consegue mais fazer nenhuma mudança na vida e na mente da pessoa. Ele ultrapassou essa linha invisível da graça que separa a ira de Deus. No versículo 5 e 8, diz que até naquele momento, um vigia que estava presente não tinha sido notado, mas ele estava ali presente. E quem era esse vigia? O anjo de Deus estava ali.
e a tudo observava. Imagino que com seu coração dolorido, talvez com lágrima nos olhos, mas ali estava o anjo de Deus para pronunciar a sentença naquele momento. Na parede, então, ele começa a escrever a sentença em letras de fogo. Encantadores, os sábios que havia na disposição do rei foram chamados rapidamente para poder tentar interpretar o que estava acontecendo. As pessoas, nós podemos até não perceber ou não sentir a presença de Deus, mas isso não quer dizer que Ele não esteja presente. Nós cremos pela fé que nesse momento aqui dentro da igreja e em casa os que nos assistem ou onde estiver qualquer um de nós nunca estaremos sozinhos. Sempre há um anjo que está ao nosso lado, no mínimo um anjo. E esse anjo é o anjo que chamamos de anjo relator. Ele acompanha, ele registra tudo o que nós falamos, tudo o que nós fazemos. E há um relatório apresentado cada dia a Deus. Talvez você, jovem, ou talvez você, marido ou esposa, ache que ninguém está vendo as páginas da internet que você tem acessado. Mas você não está sozinho. Há um vigia de Deus assistindo. Talvez você tente esconder dos seus pais vídeos e jogos impróprios que você acha que ninguém está vendo. Você está redondamente enganado. Há no mínimo um vigia do céu que tudo vê. Nunca uma pessoa consegue estar de fato sozinha. Ainda que Deus não seja convidado, Deus consegue estar presente. Certamente aquele vigia não foi convidado. Mas Deus não precisa ser convidado para estar onde ele quiser estar. Ele estava ali. No verso 6, diz que quando Belsazar e os convidados viram aquelas letras de fogo na parede, eles sentiram tanto medo que não conseguiam se conter, os joelhos batiam um no outro. Eu já senti muito medo. Eu acho que todo mundo é um pouco medroso. Um pouco de medo mantém a gente vivo, medo demais aí mata. Mas o fato é que eu nunca senti tanto medo de chegar a bater um joelho no outro. Alguém já sentiu tanto medo aqui assim? Bom, eu acho que não, né? Afinal de contas, agora é a hora de todo mundo dizer que é corajoso. Mas mesmo esses homens acostumados a batalhas, a guerras, a enfrentar a morte de frente, homens acostumados a enfrentar tantos desafios, mas diante da presença do Senhor, eles sentiram o horror que não se conseguiam se manter ali praticamente de pé. Eu fico pensando no dia da volta de Jesus, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, e nós, pela graça de Deus, os salvos, podemos olhar e ser o momento da maior alegria da nossa vida, dizer, este é o Deus que nós aguardávamos há tanto tempo, que nós pregamos tanto tempo, e Ele nos salvará. Não vai ter uma alegria maior do que essa, ver Jesus voltar e estar salvos pela graça para morar com Ele em nome de Jesus. Por outro lado, não haverá uma cena que mais vai causar pânico, terror, medo completo nos perdidos, a tal ponto deles desejarem a morte, desejar que os montes caiam sobre eles para se esconderem de tanto medo. Foi mais ou menos, em uma fração bem pequena, esse o medo que esses homens experimentaram. E o medo foi suficiente para fazer os joelhos baterem no outro. Imagine como será o dia que Jesus voltar para fazer o acerto final com todo o ser humano. O pecado finalmente lhe apresentou naquela noite a fatura que precisava ser paga. Há um texto na Bíblia que diz que tudo o que o homem semear, certamente ele ceifará, ele vai colher. Graças a Deus, porque em Jesus Cristo, Ele elimina da gente a maior de todas as consequências do nosso pecado. Ele elimina a consequência mais terrível que existe, a da morte eterna. Mas o que nós sabemos é que alguns pecados que nós cometemos, Deus perdoa e não retira algumas consequências para que nós aprendamos também com nossos erros. Agora, a gente precisa sempre se lembrar, o pecado, ele pode até parecer assim meio encantador, meio sedutor, mas o pecado nunca deixa o pecador passar impune. Se você apronta, você pode ter certeza que cedo ou mais tarde a fatura chega. Não brinque com o pecado é cruel,
ele traz a fatura cedo ou mais tarde, com juros e correção monetárias altíssimos. Tenha muito cuidado ao brincar com o pecado. No verso 17, depois de terem feito vários esforços e não conseguiram ler aquela escritura, Deus, de maneira misteriosa, decidiu que ninguém conseguiria ler, para que Daniel fosse chamado novamente, como anos atrás, quase 50 anos atrás, no capítulo 2, com aquela visão da estátua, Daniel agora é trazido novamente perante o rei. E agora Daniel, um homem já, até mesmo para sua época, um homem idoso, com praticamente 80 anos, ele chega diante do rei, e o rei já chega assim, meio que tentando, meio que intimidá-lo. Ah, você é um dos cativos que meu avô trouxe lá de Jerusalém? Ele não sabia com quem estava falando. Ele agora então começa a fazer algumas propostas, alguns presentes. Vou te dar um colar de ouro, vou te dar uma roupa bonita, vou te colocar como terceiro do reino. E você sabe por que ele prometeu ser o terceiro do reino, não é? É porque ele já era o segundo, porque o seu pai era o primeiro. Ele era um rei corregente, então Daniel seria o terceiro. Mas diz a Bíblia que ao Daniel receber as promessas, a proposta, ele disse, não precisa. Pode guardar os seus presentes para outro, eu não preciso deles. Daniel era um homem muito caro para ser comprado por presentes ou dinheiro. O dinheiro compra muitas coisas, e o dinheiro é importante, e ele é bom. Na verdade, o dinheiro nem é bom nem é mal, ele é neutro, né? A aplicação dele é que define se será bom, boa ou ruim. O fato é que tudo aquilo que é mais caro na vida não se consegue comprar com dinheiro. O dinheiro não compra as coisas e os bens mais caros da vida. Por exemplo, ele compra medicamento, mas ele não compra saúde. Ele compra equipamentos de segurança, mas ele não compra segurança. Ele compra uma casa, mas não compra uma família. Ele compra um bocado de coisas, mas amor, paz, salvação, as coisas mais caras da vida não se compra com dinheiro. Eu fico me perguntando, se alguém fosse pagar por você, qual seria seu preço? Se seu preço consegue ser avaliado em dinheiro, é porque você é muito barato. Porque o preço que eu custei para o céu e que nós custamos para o céu, o universo ficou embasbacado ao olhar na cruz do Calvário. O nosso preço foi pago na cruz do Calvário, com um valor ilimitado que o universo contemplou assombrado. Então, se eu e você pudermos ser comprados por dinheiro para mentir ou fazer alguma coisa errada, contrária à palavra de Deus, é porque o meu caráter e o seu caráter estaria muito abaixo do que deve ser avaliado. A queda de Babilônia já havia sido profetizada há mais de 50 anos, de acordo com Jeremias 51, inclusive oferecido detalhes. Mas Belsazar não se deu conta disso, e seus supostos sábios pareciam desconhecer essas profecias. A ignorância pode até trazer bastante calma, mas a ignorância não ajuda em nada. A ignorância às vezes pode até fazer as pessoas ficarem tranquilas, mas a ignorância não tira o perigo de alguém se perder. A Babilônia era uma cidade fortemente cercada. Um cerco para a Babilônia ser conquistada era necessário geralmente mais de 20 anos de cerco. Havia um rio que passava dentro dela, o rio Eufrates, que era capaz de abastecer bem a cidade por um longo cerco. Por isso que, embora os exércitos dos medos e persas estivessem bem na porta de Babilônia, fazendo um acampamento, um cerco contra ela, por isso que Belsazar não se importou. Com o perigo à porta, ele brincava. Com o perigo iminente, ele não se deu conta. Nós vemos um mundo que está cercando o povo de Deus com seus perigos. Mas o que eu acho impressionante é ver cristãos brincando como se nada tivesse acontecendo. Nós encontramos as ideologias mais absurdas sendo espalhadas na rua, na escola e em lugares que não deveria estar sendo apresentada. E a gente vê pais olhando como se nada tivesse acontecendo. Pais que não se dão conta de que um culto familiar é o mínimo que se faz para uma família ser cristã. Pais e filhos que parece que não se dão conta de que tirar uma hora para fazer uma visita missionária
ou dar estudo bíblico, é o mínimo que poderia ser feito para manter filhos salvos e firmes na fé. Pais e mães que não se deu conta que uma lição de escola sabatina não é para ser preenchida de caneta invisível, porque chega branca na igreja. Isso é os que trazem, isso é os que ainda têm, né? Que alguns nem têm lição de escola sabatina. Eu fico pensando, o que mais precisa acontecer? O inimigo está na porta, como um leão buscando, rugindo para devorar. Falta fazer mais o quê? Bom, Belsazar não prestou atenção. Verso 22, Daniel disse o seguinte: rei, eu vou lhe dar a interpretação. Só que antes eu quero lembrar a você de que você já sabia do Deus de Israel. Você já sabia que esses vasos sagrados não deveriam ser profanados como você fez. De tudo isso você já sabia. Você conhecia muito bem o testemunho do seu avô, Nabucodonosor. Você sabia muito bem de toda a história. Você pecou de mão levantada. Você foi arrogante, você foi afrontoso. Deus não leva em conta o meu tempo de ignorância, mas a partir do momento que eu sei uma verdade, é meu dever praticá-la. E foi por isso que Daniel o repreendeu antes. Curiosamente, quando você compara, a sentença de Nabucodonosor é muito semelhante à sentença do rei Belsazar. No capítulo 4, 31, o vigilante, aquele mesmo vigilante, disse para Nabucodonosor: o seu reino passou de você. Mas Nabucodonosor recebeu mais 7 anos de paciência. E Nabucodonosor se converteu e ficou salvo. Mas Belsazar não foi assim. No dia que Deus disse a Belsazar que o vigia disse: seu tempo acabou, acabou, e morreu na mesma noite. E jamais vamos poder dizer que Deus foi injusto. Deus, o que Ele precisa dar para você e para mim é uma oportunidade. Se eu desprezá-la, esse é um problema meu. Deus está dando para mim e para você hoje mais uma oportunidade de estarmos consagrando a Deus, de levarmos uma vida cristã de santidade no altar do Senhor. Agora, se eu não vou fazer isso, essa é uma decisão minha. Está no conselho divino decidir dar mais uma chance ou não. Está na vontade de Deus me dar mais um dia amanhã ou não. O que Deus se compromete é me dar uma oportunidade, mas o que eu faço com ela, essa é uma escolha minha e sua. Daniel então finalmente apresenta para o rei a interpretação: Mene, Tekel, Parsim. Mene, a palavra é repetida mais uma vez. Sempre que você encontra na literatura bíblica a repetição de uma expressão, é porque Deus está dando uma ênfase nela. Por exemplo, Jesus com Maria e Marta. Ele diz assim: Marta, deixa de aperreio, Maria escolheu a melhor parte. Ele está dando atenção especial para Marta. Em verdade te digo, tem que nascer de novo. Sempre que a palavra repete, é para dar ênfase. A palavra mene significa contado. Deus contou, Deus recontou as oportunidades oferecidas a Belsazar, mas ele desprezou a oportunidade e Deus deu fim às suas oportunidades e fim ao seu reinado. Deus, ele conta as oportunidades que eu recebo e as que eu desprezo. Segunda palavra, tekel. Deus havia pesado na balança a vida e o caráter de Belsazar. E ao Deus pesar na sua balança a sua vida, não foi suficiente, foi achado em falta. Deus tem uma balança de precisão individual, que Ele pesa o meu e o seu caráter o tempo todo. Deus pesa inclusive até nossos pensamentos e sentimentos. E mais um detalhe: anos de igreja, guarda de sábado, devolução de dízimo, estudos bíblicos, batismos, não pesam na balança divina, não fazem peso nenhum. O que vai pesar na balança divina é o meu e o seu caráter, se estiver formado a cada dia semelhante ao caráter de Cristo. É isso que pesa. A formação de um caráter semelhança de Cristo é o único peso na balança que vai estar do lado do sangue e da graça de Cristo. Esse é o único peso capaz de vencer. Pérez, dividido foi o reino,
da Babilônia e dado aos medos e persas. Essas 4 palavras, Mene, Mene, Tekel, Parsim, elas foram o epitáfio do túmulo de Belsazar. Seria uma frase que conseguia resumir a vida de um homem tolo. Se seu marido fosse em uma frase resumir quem foi você para colocar na lápide do seu túmulo, que frase seria? Se fosse sua esposa, seus filhos ou sua igreja? Eu espero que essa frase não se encaixe na vida de ninguém, pesado na balança de Deus, achado em falta e perdido a oportunidade. Eu espero que possamos ser contados por Deus entre os santos, pesados pela graça de Cristo e levados para o reino de Deus eterno. 100 anos antes de Ciro nascer, já havia uma profecia para ele. Isaías 44, 28 diz que Ciro, antes ainda de estar no ventre de sua mãe, uma profecia havia sobre esse homem. Dario foi o rei que assumiu corregentemente com Ciro. Dario tinha 62 anos, Ciro era sobrinho dele, era mais jovem. Então ele deixou que o seu rei, Dario, sucedeu ali Belsazar. O reino de ouro acabou, o reinado de prata então começou. Mas essa profecia de Isaías, quando chegou ao conhecimento de Ciro, ele ficou grandemente impressionado. Como é que o Deus de Israel já conhecia Ciro antes de ter nascido, mais de 100 anos? Essa passagem me vem à mente outras passagens como a de Jeremias, que antes que você fosse formado no ventre de sua mãe, Deus já te conhecia. Antes que você fosse gerado, Deus já sabia quem era você. Deus não chamou você à toa para a existência. Deus chamou Ciro porque Ciro iria ser importante para um capítulo muito especial na história da reconstrução de Jerusalém e do templo. Deus sonhou com você e comigo. Deus fez eu e você nascer, porque Deus tem um capítulo importante na eternidade para eu e você viver em nome de Jesus. Eu quero terminar com essa reflexão. Essa reflexão é uma pergunta, na verdade. Nos dias de Noé, como estavam as pessoas? Como elas foram encontradas? Noé estava com sua família, orando, estudando a palavra, pregando a palavra com seu testemunho. Isso durante mais de 120 anos. Como estavam as pessoas quando o dilúvio chegou? Comendo, bebendo, se divertindo, estavam nem aí. No dia de Daniel, quando Babilônia foi invadida pelos exércitos dos medos e persas, que nem precisou de batalha, eles conseguiram desviar o leito, o curso do rio Eufrates, e com a água mais ou menos na canela, eles entraram por baixo dos portões e invadiram a cidade, tomaram a cidade, sem muita resistência. E naquele dia, Daniel como estava? Em comunhão com Deus, em oração, e apresentando a palavra de Deus em seu testemunho. E como estava Belsazar e os 1000? Comendo, bebendo, se divertindo, morrendo em pecado. No dia da volta de Jesus, Deus encontrará sobre essa terra 2 grupos de pessoas. Haverá um grupo que estará orando, vigiando, pregando e estudando a palavra com seu testemunho. Mas haverá outro grupo, brincando, comendo, bebendo e se divertindo. Minha pergunta é: como você vai ser encontrado? Você vai ser encontrado como Belsazar, um brincalhão, uma brincalhona, que passou o dia hoje sem gastar tempo com Deus em oração? Ou você vai ser encontrado como Daniel, um homem que entendia que a sua conexão com o céu era essencial? Como Deus vai encontrar você orando, estudando e pregando a palavra, ou você ignorando a ordem que Deus deu a mim e a você? É muito provável que Deus encontre você naquele dia exatamente como você está hoje, porque o amanhã geralmente é um reflexo do ontem e do hoje que você viveu. Portanto, meu apelo para cada um de nós nessa noite é: viva hoje como se hoje fosse o último dia da sua vida. Por favor, se consagre a Deus hoje. Por favor, coloque sua vida no altar hoje. Consagre sua família, consagre seus filhos, seu casamento,
Coloque sua vida cada dia no altar. Não se atreva a passar um dia sem gastar tempo na presença do Senhor. Não atreva-se a dormir sem antes conversar e ter segurança de que sua vida está em dias com Deus. A pergunta: o que você vai fazer diante do que você sabe? Que nós possamos, pela graça de Deus, viver cada dia à altura do conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Quando nós olhamos para nós mesmos, pelo que nós fazemos e somos, é impossível se salvar. Mas nós confiamos no que Jesus Cristo fez por nós e no que Ele faz por nós. Portanto, se nós confessarmos a Cristo hoje, seja lá qual for o pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Que você cada dia nos apeguemos mais e mais à palavra de Deus e à graça infinita de Cristo Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado por sabermos que Jesus, Ele acredita em nossa conta os méritos dEle. Obrigado, Deus, pela certeza que temos de que temos um advogado que intercede por nós junto de Ti, Senhor. Que o Senhor, pela Tua graça e infinita misericórdia, no dia do acerto de contas final, no dia da bendita volta de Jesus, o Senhor nos encontre todos preparados para morar a eternidade com Cristo Jesus. Que nós possamos viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Que possamos cada dia, ao início e ao final de cada dia, estarmos em conexão com o Senhor. Na verdade, que o nosso meditar do nosso coração, dia e noite, seja na Tua palavra. Nos consagramos a Ti neste momento, mais uma vez, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando sempre.